Ezequias sempre foi um homem de Deus. Ele sempre buscava Deus em oração. Ele buscou fortificar a cidade de Jerusalém para enfrentar o seu inimigo, porque o servo de Deus sempre se prepara para a batalha. Ele era um bom rei, ele pensava no seu povo, ele amava o seu povo. O amor vem de Deus e é o fruto do Espírito Santo. Tendo ele comunhão com Deus, ele tinha pelos outros amor. Ele amava o seu povo verdadeiramente, e o que ele fazia era para eles, e não por mera exaltação. Ele então envia 3 de seus oficiais para falar com Rabsaqué. E do lado de fora dos muros se vê grande multidão, um grande exército, para fazer assim uma propaganda de que o Império Assírio poderia vencê-los. Quando os oficiais chegam, eles ficam impressionados com o número dos assírios. Do lado de fora dos muros eram quase 200.000. Rabsaqué se aproxima deles de forma soberba. Não simples, mas extremamente soberba. E ele começa então o seu discurso gritando não somente blasfêmias contra Deus, mas também dúvidas. Ele grita bem alto para que as pessoas que estavam no muro possam ouvir, para que elas possam espalhar o terror pela nação, a fim talvez de forçar o rei a cair. E elas ficam no muro, ouvindo cada uma daquelas blasfêmias e se sentindo humilhados. Os oficiais então levam para Ezequias todas as palavras de Rabsaqué e informam de forma clara os insultos e blasfêmias que ele fez, e com tristeza. Mas Ezequias toma a decisão certa. Ao invés de se render aos pés de Senaqueribe, ele vai até o templo e buscar a palavra de Deus, buscar ao Senhor, para se render não a Senaqueribe, mas se render aos pés de Deus, pois assim é que faz um servo do Senhor. Por favor, Jeová, veja nosso perigo. O nosso inimigo está zombando do Senhor. Só o Senhor pode nos salvar. Do outro lado, o exército se prepara, pois na manhã seguinte eles iriam invadir, cavalos e carros, e o exército em prontidão para a guerra, já certos que iriam vencer a batalha. Os inimigos então afiam as suas espadas, achando que pela espada poderiam vencer o povo de Deus, mas não sabem eles que pela espada nunca se vence um filho de Deus. Senaqueribe, cheio de arrogância, crê na vitória certa contra os seus inimigos, mas existe uma coisa que ele não espera, uma coisa que ele jamais pensaria: a intervenção divina através de um anjo. Na manhã seguinte, Senaqueribe desperta. Mas ele não ouve barulho de cavalos ou guerreiros ou tropas. Não, tudo é silencioso demais, tudo está estranho demais. E ele sai então da sua tenda, bem desconfiado. Uma das suas primeiras ações é ir até a tenda de Rabsaqué, o seu oficial, e questionar o porquê que ele ainda não levantou, porquê que ele ainda não está à frente das suas tropas. Mas ao tentar acordar Rabsaqué, ele percebe que esse está morto, verdadeiramente morto na sua frente. Mas não só ele, todo o seu exército agora está dilacerado, pois naquela noite o anjo do Senhor veio e matou 185.000 daqueles perversos que destruíam as nações e subjugavam seus povos. Não houve ali batalha humana ou a mão do homem, só Deus que lutou naquela noite pela mão do seu anjo, deixando poucos vivos apenas para contar a história. Senaqueribe então agora é forçado a entender que é um Deus que vence todas as batalhas. Não a mão do homem, mas Deus. E ele brada contra o céu. Ele brada com raiva e fúria, não como alguém que se arrependeu, mas como alguém que está enfurecido por ter sido tão humilhado. E então ele percebe que pela espada jamais poderia vencer a Deus. Pela espada ele jamais poderia vencer os filhos de Deus. Jamais. Cumpre-se então a profecia de Isaías. Ele volta pelo mesmo caminho que veio, destruído, vencido e humilhado. E quando ele chegar na sua casa, ele será traído por seus filhos e assassinado, pois assim é o fim daqueles que se levantam contra o Altíssimo. Eles jamais vencerão.